Glória a Deus. Bom dia a todos, os amados ouvintes. Eu saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. O texto está em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, e assim diz a palavra do Senhor. A confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E alguns disseram: Dizem que tu és o João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, outros porém dizem que tu és um dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque quem te revelou não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Esse texto aqui fala acerca da confissão de Pedro. Dentre os discípulos, o Senhor Jesus Cristo estava perguntando para cada um deles: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Essa é a única narrativa que fala neste momento do qual o Senhor perguntou para os seus discípulos o que aquele povo achava, o que os judeus pensavam a respeito do Senhor Jesus. E aqui os discípulos responderam: Um dizem que tu és o João Batista, outros dizem que tu és o Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou um dos profetas. Mas naquele momento, no meio daqueles discípulos, Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor respondeu dizendo: Quem te revelou, Simão Pedro, não foi a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. E quando nós olhamos, queridos, para esse texto, nós também sabemos que existem muitos países, em muitas religiões também, que não são cristãs. Muitos que também conhecem até, ouviram até falar de Jesus, mas também veem Jesus apenas como um personagem histórico, apenas como um líder espiritual, apenas como um profeta, alguém que passou nesta terra e fez o bem. Por exemplo, quando nós olhamos para o islamismo, os islãs, os afegãos, os árabes e todos aqueles homens daquela cultura árabe, eles consideram o Senhor Jesus Cristo apenas como um profeta, um mensageiro de Deus. E no seu Alcorão eles dizem que o Senhor, ele atribui a eles muitos milagres, milagres de cura de enfermos e até mesmo o nascimento virginal. Para os hindus, eles creem que o Senhor Jesus, e eles afirmam que o Senhor Jesus foi apenas um discípulo de Buda. Para muitas religiões, ele foi apenas um personagem histórico, alguém que passou por esta terra como profeta e que fez o bem. Mas hoje o Senhor está te perguntando, meu querido, e você, aqui nesta nação, nesse país, aqui neste lugar, neste momento, o que você diz a respeito de Jesus? Quem você considera que Jesus é para a sua vida? Quem você diz ser o Filho do Homem? Os discípulos falaram que muitos ali atribuíam a pessoa do Senhor Jesus como apenas um profeta, sendo João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas do Antigo Testamento. Mas o Senhor te pergunta hoje: será que você o considera, como está escrito aqui em Timóteo capítulo 2, versículo 5, na primeira carta, como o único mediador entre Deus e os homens, ou seja, como um sumo pontífice? Será que você considera também, como está escrito em Atos capítulo 4, versos 12, segundo o que o apóstolo Paulo, inspirado, escreveu: Porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Será que você considera também o Senhor Jesus? Você de fato crê no Senhor Jesus como Filho de Deus? Assim como foi revelado a Pedro pelo próprio Pai Celestial, será que você também nesta manhã, você de fato crê nessa verdade? Será que de fato você crê que o Senhor
foi o enviado de Deus, o Messias, não só de Israel, mas de todo o mundo? Então essa é a pergunta que o Senhor te faz nesta manhã. Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? No seu íntimo, meu amigo, confesse, fale para si mesmo, diga para si mesmo, quem você considera ser Jesus Cristo? O apóstolo Pedro foi bem-aventurado, o apóstolo Pedro foi abençoado, porque quem revelou a ele foi o Pai Celestial, daquele que se tratava do Filho de Deus, como aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte da vida eterna. Muitos estão equivocados, enganados, porque ainda estão com seus olhos vedados, porque muitos ainda creem que existem outras fontes, que existem muitos caminhos, mas a Bíblia nos fala em João 14, verso 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há vida fora de Jesus, não há verdade fora de Jesus, não há um caminho, não há ponte, não há acesso, pois o sumo pontífice, o Filho de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está aqui mais uma vez nesta manhã, te fazendo um convite para a fé e o arrependimento, para que de fato venha a se converter nos seus maus caminhos, todo aquele que nele crê, para que não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Então esta é a mensagem desta manhã, que o Senhor falou ao meu coração, e Ele te faz esta pergunta hoje: se verdadeiramente você crê em Jesus, não apenas como simples profeta, não apenas como um personagem histórico, não apenas como líder espiritual, não apenas como alguém que fez o bem, ou apenas como simples discípulo, apenas como simples homem que profetizou, que fez o bem, que caminhou nesta terra e manifestou poderes e milagres sobrenaturais. Jesus Cristo quer ser muito mais do que isso, meu querido. Ele quer ser o único Senhor e Salvador da sua vida. Quando os olhos espirituais daqueles que não creem foram abertos, então será revelado também, assim como foi revelado a Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus.